Durante muito tempo, eu achei que o meu problema era falta de tempo, mas a verdade é que eu dizia sim para coisa demais. Sim para compromissos que não eram meus, sim para convites para qualquer coisa, sim para talvez oportunidades, sim para tarefas que nem eram tão importantes assim. E quanto mais eu dizia sim para tudo, mais distante eu ficava da vida que eu queria construir. Foi só quando eu aprendi a dizer não que eu comecei a ter tempo para aquilo que realmente importava. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, porque toda vez que você diz sim para tudo, você está dizendo não para você mesmo. Esse aprendizado, ele ficou muito claro para mim quando eu li o livro O Essencialismo. Porque a ideia central do livro é simples. Se tudo é importante, nada é importante. Nós vivemos numa sociedade que valoriza estar ocupado. Parece que quanto mais coisa a gente faz, mais produtiva a gente é. Mas a realidade, de fato, ela costuma ser o contrário disso. Quanto mais coisa a gente tenta fazer ao mesmo tempo, menos energia sobra para a gente fazer as coisas importantes. A maioria de nós já tem uma vida cheia. Trabalho, estudo, família, atividade física, amigos, vida social. E dentro de cada área tem uma pergunta que importa. O que realmente merece a minha atenção nesse momento? E o essencialismo, ele me ajudou a enxergar isso com 3 pontos principais, que são clareza do que realmente importa, eliminar o que não é necessário, fazer menos, mas fazer melhor. O primeiro princípio é ter clareza. Por quê? Se você não tem clareza do que você quer, do que é importante, tudo parece importante. E quando tudo parece importante, você concorda comigo, fica difícil decidir? Com clareza, as decisões elas ficam mais simples. Eu gosto de me perguntar, o que realmente importa agora? Talvez para você seja família, carreira, saúde. E note que a resposta, ela não é fixa, ela varia ao longo da vida, ela varia ao longo do que a gente vai vivendo, mas a pergunta ela continua a mesma. Por quê? Quando você sabe o que importa, fica mais fácil de saber o que não importa, o que não é importante naquela área, naquele momento. O segundo ponto é eliminar o que não é essencial. E aqui entrou um hábito muito importante na minha vida e que me ajudou muito, que é o dizer não. E eu não estou falando de dizer não só para pessoa, eu estou falando de dizer não para distrações, para tarefas que não são as mais importantes naquele momento, dizer não para compromissos, dizer não para oportunidades que não fazem sentido para você naquele momento. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu valorizo muito as minhas manhãs. Hoje, as minhas manhãs, eu consigo ler, meditar, fazer atividade física, me dedicar à minha carreira no digital. Mas para ter as minhas manhãs livres, eu precisei dizer muitos nãos para trabalho, muitos nãos para oportunidades. E eu disse nãos para oportunidades, inclusive de ganhar mais dinheiro. E isso não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que dinheiro é muito importante. Mas trocando as minhas manhãs por um trabalho com a motivação de ganhar mais dinheiro ou de subir mais a carreira, mais aprendizado, eu estava trocando aquilo que eu valorizo muito por algo que não estava alinhado, que não está alinhado nesse momento com o que eu quero construir. E toda escolha tem um custo. O dizer não tem um custo. E o dizer sim também tem um custo. Mas quando eu dizia sim para algumas oportunidades, eu estava dizendo não para minha leitura. Quando eu dizia sim para mais um plantão, eu estava dizendo não para as minhas manhãs. Quando eu dizia sim para tudo, eu estava dizendo não para mim mesma. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem ter um dia maior do que outras. Não porque o dia delas tem mais horas, obviamente, mas porque elas sabem onde colocar a energia dela. E toda vez que você diz sim para algo que não importa, você está roubando tempo daquilo que importa. Ah, mas eu não vou dizer sim para algo que não importa. Será que você não tem feito isso?
O terceiro princípio é fazer menos, porém fazer melhor. Então, o terceiro princípio é focar no essencial, porque quando a gente concentra a nossa energia no que realmente importa, a gente cria mais foco. E foco gera progresso. E quando a gente espalha a nossa energia em diversas coisas, nenhuma delas acaba recebendo o foco, a energia que merece. Voltando ao exemplo da minha vida, hoje eu priorizo fazer atividade física, ler, cuidar de mim, da minha casa, priorizo o meu sono. Isso significa que eu faço tudo perfeito? Não, mas eu sei quais áreas importam e eu consigo concentrar minha energia nessas áreas. Eu consigo fazer melhor do que se eu espalhar por várias outras coisas. E eu não tento abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Eu escolho poucos projetos e tento fazê-los da melhor forma possível. Porque eu aprendi que o progresso, ele acontece quando existe foco. Então, hoje, eu não tento fazer tudo. Eu tento fazer o que é essencial para mim todos os dias. Porque eu aprendi que uma vida significativa não é construída pela quantidade de coisas que fazemos. Ela é construída pela qualidade daquilo que a gente escolhe priorizar. E o essencialismo, ele ensina algo muito importante. Você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer tudo. E talvez a pergunta mais importante não seja o que eu preciso fazer, mas sim o que eu preciso parar de fazer. E eu quero deixar uma frase que ficou muito marcante comigo quando eu li esse livro, que é: se não for um sim óbvio, provavelmente é um não óbvio. E agora, me diz nos comentários, nesse momento na sua vida, o que está sendo essencial para você? E qual compromisso, tarefa ou distração você precisa começar a dizer não? Muito obrigada por ficar comigo. Eu vejo na próxima.